Amados irmãos, com a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica. Hoje, 19 de abril de 2020, a nossa lição 3, eleição e predestinação. Lição para os adultos hoje, minha primeira vez com os irmãos, com as irmãs que são adultos. Eu já estive dessa forma de gravação, mas com os jovens. E, obviamente, os irmãos já viram o início dessas lições bíblicas desse bimestre, desse segundo trimestre, aliás, de 2020, a igreja eleita, baseada no livro de Efésios, né? E hoje nós vamos estudar a lição eleição e predestinação, um assunto extremamente importante para nós. Aliás, não eleição, mas predestinação é um assunto muito polêmico, né? Os teólogos têm discutido ao longo das eras se Deus predestinou mesmo pessoas para a salvação e outros para a perdição. E hoje nós vamos aprender o sentido da eleição e o sentido da predestinação. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. E eu vou ler só o versículo 4, os irmãos podem acompanhar com a sua Bíblia em casa. Eu vou ler só o versículo 4, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso, a questão da eleição, que nós vamos iniciar agora. A introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. O primeiro ponto: efeitos para uma vida ou eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Isso está nesse versículo, o autor cita Efésios 1 e 4, que é esse versículo que eu citei. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, dessa eleição. O que é que diz aqui? Paulo vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, certo? Então, essa eleição divina, ela tem 3 aspectos. Ele coloca o primeiro, em que fomos escolhidos, em quem fomos escolhidos. 2, em que tempo se deu essa escolha. E a 3, qual é a finalidade dessa escolha? E o autor responde: em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica, ou seja, a nossa escolha não depende de nós, não depende das nossas obras, pelo contrário, Deus nos escolheu em Cristo, ainda antes da fundação do mundo. O segundo aspecto, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é antes da fundação do mundo. Então, antes que existisse todas as coisas, aconteceu essa escolha. E qual é a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Olha, Donald Stamps, que é o editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé, a declaração de fé, eu já expliquei para os jovens na outra lição, que é uma escrita daquilo que a igreja crê, é algo sistematizado pela igreja, e essa declaração de fé, ela é um ponto importante para dizer as doutrinas em que nós cremos, certo? Baseadas nas escrituras. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. E ele cita 1 Pedro 1 e 2, eleitos segundo
a presciência de Deus. O que é a presciência? A presciência é o conhecimento anterior, é saber antes que aconteça. Essa é uma característica, é um atributo somente de Deus. Deus tem a presciência, ele sabe o que acontecerá no futuro, ele já sabe antes. Então, essa eleição da igreja foi antes da fundação do mundo, segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus sabia de antemão quem creria no evangelho, por causa da sua onisciência. Vamos continuar aqui para a gente entender melhor. O segundo item, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Ou seja, não é porque Deus elegeu um povo e que o evangelho é específico para aquele povo, não. O evangelho é para todos, de uma forma geral, tá? E ele cita João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Ou seja, a pessoa ouve o evangelho, se arrepende das suas más obras, aceita Jesus como Salvador, então ele tem em si a vida eterna. É isso que a Escritura promete. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, certo? Efésios 2:8 vai dizer que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, diz o apóstolo, é dom de Deus. Não é porque a pessoa fez boas obras que ela será salva. Geralmente a pessoa no mundo, ela crê que é assim, que se ela for uma boa pessoa, se ela tiver uma boa índole, ela vai para o céu. Se ela for uma boa pessoa e tiver uma boa índole, isso não quer dizer que ela vai para o céu, porque essa salvação é operada mediante o poder de Deus. É Ele que chama, é Ele que dá a graça para que o ser humano se converta ao Evangelho. É o Espírito de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não é? Então, as boas obras, na verdade, dos salvos, elas são decorrentes da salvação. A pessoa as pratica porque ela é salva e não para ser salva. Porque o homem por si só, ele não pode ir para o céu. Por quê? Porque esses méritos são méritos de Cristo, que ele conquistou na cruz. O item 3, vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Está escrito no versículo que eu li, como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágio santo significa separado do pecado. O adjetivo grego amomos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Daí ele cita Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 3. Eu vou ler aqui, eu marquei especialmente esse versículo, para eu ler aqui, para complementar aqui o pensamento do escritor. Efésios 5, capítulo 1, versículo 3 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Versículo 3: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Então aqui fala, o que Paulo coloca aqui no capítulo 5, complementa o que o autor diz. Ora, se nós fomos eleitos para sermos santos, então Paulo vai dizer que a prostituição e toda impureza, ele cita a avareza, não se deve nomear entre aqueles que são santos. Que se nós fomos chamados segundo o beneplácito da vontade de Deus, como filhos por Jesus Cristo, filhos de Deus por adoção por Jesus Cristo, então nós fomos chamados para a santificação, para sermos irrepreensíveis.
então a prostituição e a impureza não devem fazer parte dos santos ou da vida dos santos. O adjetivo grego, irrepreensível, os termos apontam para a santificação, que é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Olha, o mais alto padrão é a santificação. Ético é o proceder bem, é aquilo que você faz que não prejudica nem a você e nem a outros. Isso se aplicando à ética cristã. E a moral são as regras que governam o comportamento humano. Aqui não é necessariamente o que nós geralmente conhecemos como o pensamento politicamente correto. Porque o pensamento politicamente correto no mundo é uma coisa, com relação às coisas de Deus é outra. Há coisas que no mundo são dadas como certas, como absolutas, porém para a igreja não é certa e não é absoluta. Por exemplo, a criação do mundo, quando você estuda a teoria da evolução das espécies, por exemplo, de Darwin, que vai negar a criação de Deus. Então, quando o mundo que não crê em Deus acredita e acha isso correto estudar, nós já não achamos. Para a igreja do Senhor, isso já não é estabelecido como algo correto. Então, a moral e a ética aqui, que fala sobre a santificação, é segundo as escrituras sagradas, porque o ser humano tem a sua sabedoria, tem a sua ciência, e uma parte da ciência humana é contra as escrituras sagradas. Paulo, em certa oportunidade, em uma de suas cartas, ele até escreveu sobre a falsamente chamada ciência que tem desviado alguns da fé, certo? Então, vai existir momentos que a ciência humana vai contra a fé das coisas de Deus. Então, nesse quesito, nós não podemos equiparar a ética e a moral bíblica com aquilo que nós chamamos hoje em dia de politicamente correto, ok? Dito isto, vamos para o item 4 do nosso primeiro ponto. A nova vida dos eleitos. Fomos eleitos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Então, agora nós temos uma nova vida. A vida do pecador, a parte de Deus, é uma. Quando ele converte-se ao Evangelho, é outra, completamente diferente. Isto é, se ele efetivamente converteu-se ao Evangelho, se tem permanecente nele a vida eterna. Então, o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Daí eu trouxe tudo discernido aqui para os irmãos, tudo direitinho especificado para nós compreendermos todos esses significados de que o apóstolo coloca. Vamos ver aqui. Olha, contra a velha conduta, tais como, ele cita, a mentira é algo conhecido por todos nós. É a falta da verdade, não é? O furto, uma coisa conhecida também, você pegar aquilo que não é seu. Palavras torpes. O que são palavras torpes? São ditos nojentos, indecentes, infames, que não devem andar na boca dos santos. Os santos não proferem essas palavras infames com as pessoas ou uns com os outros. Não deve fazer parte da sua vida. A amargura. O que é amargura, segundo o que ele diz aqui? A amargura é um padecimento, é o excesso de ressentimento. É aquela pessoa amarga que guardou mágoa e ela é amargurada com isso. Essa amargura também não deve fazer parte da vida daquele que foi chamado por Deus, eleito segundo a presciência de Deus. A ira também é algo conhecido, é o ódio, é o rancor, é uma coisa horrível, a pessoa guardar ira, guardar rancor no seu coração, deve ser tirado. E a cólera é basicamente a ira, é um sentimento violento de contradição, é a fúria. Você vê que nesses dias odiernos, quando algumas pessoas têm misturado a fé e a política, isso tem acontecido, tristemente eu digo isso com tristeza, que isso tem acontecido, que não deveria acontecer, essa questão da cólera.
A pessoa tem um sentimento de contradição ao que as outras dizem por causa da política, triste, que não condiz de jeito nenhum com o santo, que não condiz com a lei do amor, de que as escrituras nos direcionam a fazermos, a vivenciarmos com relação às pessoas. Porque quando vivemos ou vivenciamos uma democracia, e aí nós compreendemos, pelo menos na presente era, de que a democracia é um regime bom atualmente, eu diria que o melhor, porque a humanidade já teve os seus regimes políticos e a democracia, pelo menos a nossa brasileira, que você tem liberdade de se expressar. Na verdade, a liberdade para se expressar não nos dá o direito de atacar as pessoas, de falarmos mal delas, pois a Escritura diz que as pessoas, os maldizentes, não vão para o céu. E o que é um maldizente? É a pessoa que fala mal de outrem. É isso, coisas simples que a Escritura diz que muitas vezes nós deixamos de vivenciar nas nossas vidas, muitas vezes nós não corrigimos. E que se nós estivermos fazendo isso de errado, nós devemos imediatamente corrigir, pedir perdão pelos nossos erros e nos corrigir, porque isso definitivamente não agrada a Deus. As pessoas são com a cólera, com a ira muito grande, a contradição, a oposição aos pensamentos dos outros, sem a menor índole, sem o menor caráter de como responder, com palavras que detratam a pessoa, muitas vezes deturpam aquela situação, e isso não é proceder dos santos de forma alguma, né? Então, é uma coisa que nós, enquanto crentes, precisamos vigiar, e vigiar muito, certo? Então, isso, a cólera, e ele continua, e há ainda severas advertências contra a fornicação. Fornicação é um pecado da carne, é a prática sexual fora dos padrões bíblicos. Isso é a fornicação, a impureza, a impureza é aquela pessoa indecente que se deixa corromper. Existe a pureza, a impureza moral, a impureza física, a impureza espiritual, certo? A pessoa corrompida, a pessoa que não é pura em si. Muitas vezes a pessoa não é pura nem nas suas palavras, porque profere palavras torpes, de que falamos agora, palavras indecentes, ditos de duplo sentido, caem nessas brincadeiras e acabam adquirindo isso como hábito e incorporam isso ao seu viver, e isso atinge diretamente a sua santidade, aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa faz, o seu proceder, porque nós seremos julgados por aquilo que nós falamos e por aquilo que nós fazemos. Então, para que nós tenhamos um linguajar sadio, puro, sem impureza, nós temos que vigiar, andar segundo as Sagradas Escrituras, evitar estas coisas, para que nós tenhamos também um proceder puro, as nossas ações sejam santas. Avareza é o apego excessivo ao dinheiro e às riquezas, é o mesquinhez, é a falta de generosidade. Geralmente a pessoa avarenta, ela se apega tanto às riquezas e ela geralmente não quer dividir com ninguém, ela não é uma pessoa generosa, ela é avarenta. E a embriaguez. A embriaguez hoje é tratada na sociedade como algo que faz parte do seu social. As pessoas se reúnem, pessoas de bem, inclusive, se reúnem em aniversários, em festas, enfim, e elas bebem e elas acham isso uma coisa normal, comum. Mas aqui o apóstolo, o autor diz aqui que ele profere essa exortação contra essa conduta da embriaguez. O que é a embriaguez? É a bebedeira, é a ingestão de bebidas alcoólicas. Existe sempre esse questionamento: por que os crentes não bebem? Os crentes não bebem porque está escrito nas Escrituras que nós não devemos nos embriagar. Nós não devemos
fazer parte desse vinho em que há contenda, disse Paulo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, certo? Então, ou você adere a um pensamento, ou você adere ao outro. A pessoa no mundo que se acha uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, de bom caráter, de bom proceder. Amém, que bom. Certamente isso é bom e todas as pessoas deveriam ser assim. No entanto, a embriaguez é condenada nas Escrituras Sagradas, motivo pelo qual os santos não bebem, ok? A finalidade disso tudo é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula. O que é mácula? Mácula é a marca da sujeira, é uma mancha, isso é mácula. Sem mácula, nem ruga. É interessante a gente meditar que ele citou ruga. Geralmente, ruga, todo ser humano quando envelhece vai ter ruga, né? Mas no mundo de hoje, a gente sempre atribui rugas mais à mulher, a gente cita mais a mulher, né? E, incrivelmente, a igreja, como você diz, a igreja é um substantivo feminino, no caso, né? Então, sem mácula nem ruga, ou seja, sem aquele franzido, né? Sem a mancha, sem o defeito. Então, a finalidade dessa igreja gloriosa e irrepreensível, sem mácula nem ruga, mas santa. E não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Quer dizer, a pessoa, de repente, ela muda a sua vida, vive uma vida à parte de Deus, uma vida sem temor de Deus. E aí agora ela tem todo esse entendimento, ela agora já não faz mais essas coisas erradas, nem o pensar, nem o agir. É assim, simples assim? Não, na verdade não é tão simples assim. O simples é o evangelho, porque no evangelho não há complicação. A pessoa crê, aceita Jesus como Salvador de coração, se converte, agora o Espírito de Deus a capacita, lhe dá condições, habita no seu ser. E aí tem a parte da santificação do Espírito de Deus, a parte de Deus que nos santifica, que nos torna santo, que nos livra da imundície de outrora. Aí, porém, tem a parte do ser humano, tem o agir do ser humano, tem aquilo que ele vai fazer, que vai falar, tem todo o seu proceder, e essa santificação ela vai com o tempo sendo aperfeiçoada. Tem o lado divino e tem o lado humano, ok? Então, trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, tá? Que o autor coloca. Ele é contínuo, não é uma vez a pessoa aceita Jesus, pronto, já é santo de tudo, já está tudo ok. Não, é um processo. Ao longo da vida, você vai vendo coisas que não são corretas, você vai estudando as Escrituras Sagradas, por isso nós estamos aqui. Nós baseamos nossos estudos na Escritura, naquilo que a Bíblia diz, efetivamente. Para quê? Para a gente ir aperfeiçoando a nossa vida cristã e também a nossa santificação em Cristo Jesus, até a glorificação final no dia de Cristo. Então, o crente vai vivendo a sua vida, convivendo com as pessoas descrentes, com as pessoas crentes. O que eu chamo de pessoas descrentes? Porque alguém pode se ofender. A pessoa descrente ou a pessoa crente. Vou explicar primeiro o que é o crente. O crente não é crer em Deus, porque crer em Deus até Satanás crê. Paulo diz que o diabo crê em Deus que estremece. Ele sabe que Deus existe, até porque Satanás vivia no céu quando era um anjo de luz, né? Foi expulso de lá porque se rebelou contra Deus. O crente é aquele que aceita Jesus como Salvador e ele vive a sua fé baseado na Escritura Sagrada. Esse é o crente, não é essa ali. Eu creio em Deus. Creio em Deus, porém não faz nada do que Deus disse que é para fazer. Não age, não aceita Jesus como Salvador, não se converte ao Evangelho, não vive uma vida de santificação, não vive cumprindo a Escritura. Esse não é o crente que a Escritura fala, porque a Escritura diz, Jesus disse ser de crentes, não incrédulos, né? Então, ser de crente. Então, o crente é isso. Os salvos
são crentes. Porém, nem todos os crentes são salvos, porque Deus, ele chama, mas tem aqueles que serão realmente, permanecerão fiéis, farão parte da igreja do arrebatamento, serão arrebatados, e outros, infelizmente, não, porque ou abandonaram a fé, ou porque não se converteram de coração, ou em algum momento deixaram de exercer a vontade de Deus e ficaram fora deste plano lindo, divino de salvação. Ok, terminamos o nosso primeiro ponto. O segundo diz predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O que é a predestinação? O termo grego porizon, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo original que significa determinar e pela preposição pró, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente de determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então aqui o autor, ele é muito claro sobre a predestinação. Ele vai dizer que a predestinação é o destino dado por Deus aos eleitos. Deus chamou a igreja antes da fundação do mundo por Cristo e a predestinou para filhos por adoção, certo? Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram até o fim. Então, quando Deus chamou, ele sabia de antemão, pela sua presciência, quem obedeceria ao chamado, quem se manteria fiel ao seu Evangelho. Então, ele os predestinou agora, depois de eleito, certo? Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, como nós fomos, a igreja foi predestinada para filhos de adoção, a gente vai compreender esse filhos de adoção, que é o próximo item. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Isso está em Romanos 8, 4, ou 9, 4, Gálatas 4 e 5 e Efésios 1 e 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Como Paulo era de Tarso, que era uma cidade da Cilícia, não é? Que era uma província romana, mas ela tinha uma cultura predominantemente grega. Então, Paulo, ele tinha esse conhecimento do sentido de filhos por adoção, que não era um costume judaico, mas era um costume entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Quer dizer, não foi porque o ser humano é bonzinho, mas é o amor de Deus que é grande. Por isso, a Escritura fala tanto no amor de Deus, né? Que ele nos atraiu por seu amor. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora somos reconciliados com ele em Cristo e somos seus filhos. Essa referência de Romanos 8 e 17 diz: e se formos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, que a gente já vai ver o que significa isso. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Essa referência de Romanos 8, 17. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove a Deus fazê-la assim. Não é porque eu mereço que eu vou ser salva, absolutamente não. Mas o amor de Deus é que nos atrai ao Evangelho. Esse amor, esta graça que Deus dá na pregação do Evangelho. Então, quando se prega o Evangelho, não são as minhas palavras que convencem o pecador, mas é a palavra de Deus que convence o pecador.
A Escritura diz que nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o nosso chamamento enquanto filhos, além de herdar a vida eterna, é sumamente de importância compreendermos que é de pregar o Evangelho. O Evangelho é a prioridade da igreja. Foi, é e sempre será até que o arrebatamento da igreja aconteça. Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Nós compreendemos que Deus tinha uma comunhão com Adão, uma perfeita comunhão, até que Adão pecou no Éden. Então foi cortada essa relação entre o ser humano e o seu Criador. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Isso também, essa forma de adoção também está na nossa Constituição Federal no Brasil, que o filho adotado ele tem os mesmos direitos do filho biológico, né? Ele passa, quando o filho é adotado por outra, uma criança é adotada por outra família, ele perde a herança da sua família biológica se ele é adotado legitimamente pela família que o adotou, mas aquela família adotiva dele tem agora a responsabilidade daquela criança como filho, todas as responsabilidades de uma família biológica, inclusive concernentes à herança. Ele terá a herança juntamente com todos os filhos biológicos. Digamos que a família tem 5 filhos, adote um. O 6º filho terá os mesmos direitos dos 5 filhos biológicos, certo? Então, igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nascimento e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção. Então, Deus concede a remissão. A redenção é a salvação e a remissão é o ato de perdoar. Deus concede de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Essa expressão Abba, Pai, quando ele diz assim, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai, que é a mesma coisa de papai, aquela intimidade que você tem com o seu pai. A Escritura diz isso, é um versículo inclusive. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus. Ora, se nós somos filhos, então nós somos herdeiros. É o que a Escritura diz aqui em Romanos 8. Se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus. Imagine a pessoa que não tinha nada no mundo, era um pecador, estava destinado à perdição e agora, convertendo-se ao Evangelho, ela agora é herdeira de Deus. Tudo que é de Deus será de seus filhos. É uma promessa grande, grandiosa, que requer de nós uma renúncia das coisas mundanas para nos apossarmos daquilo que é celestial. Por isso a Escritura manda o nosso pensamento estar nas coisas de Deus, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que é co-herdeiro? É aquele que herda com outrem. Jesus é o herdeiro, digamos assim, natural de Deus por ser filho. Inclusive, tem um versículo que Jesus Cristo diz que aquele que vencer, está no Apocalipse, que aquele que vencer se sentará no meu trono, disse ele, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Então, isso é herança das coisas de Deus. Co-herdeiros de Cristo, a herança é de Cristo e nós, como filhos adotados, a igreja do Senhor, como filhos adotados, também tem esse direito, mediante Jesus Cristo. Então, das promessas a Abraão, ele coloca essa referência de 3:29, que herdeiros conforme a promessa, e da vida eterna. Todas essas coisas é a herança de Deus para os santos. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor. É lindo quando nós entendemos esses privilégios da adoção. É muita coisa boa. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus que eles deixassem tudo, eles deixaram tudo e seguiam ao Senhor,
o que eles teriam, e Jesus disse 100 vezes mais aqui e por fim a vida eterna. Então, é uma coisa grandiosa, né? Então, esses privilégios. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, João, o apóstolo do amor, diz: amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. Então, a promessa é muito grande, né? Então, como filhos adotados, nós precisamos ser imitadores de Deus, pois o filho parece com o seu pai. É por isso que Deus é sede santos, disse Pedro, com referência ao Antigo Testamento, quando Deus falou a Israel: sede santos, porque eu sou santo. Então, os filhos de Deus devem ser santos, porque o seu pai é santo. Então, se é filho por adoção, logo, ele herda toda a herança do pai, deve se parecer com o pai. Daí eu me lembro quando fala dessa herdade dos adotivos ou dos filhos por adoção, eu me lembro de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, sobre o filho pródigo, que ali o pai, naquela parábola, tem 2 filhos, e o filho mais jovem pede a sua herança e ele viaja para um outro lugar lá, desperdiça, não é, a sua herança, e passa a trabalhar e a desejar comer até o que os porcos comiam. E num belo dia ele lembra-se do seu pai e se lembra de voltar para casa, se humilhar, porque ele lembra: os jornaleiros, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padecendo necessidade. E ele vai e volta para o seu pai. E o pai, quando vê, se alegra e ele diz: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. E o pai, porém, não recebe como um dos seus trabalhadores, recebe como filho e o veste, manda colocar um anel no dedo e mata um bezerro cevado. O bezerro cevado era aqueles mais bem preparados, melhores, os mais bem criados. E ele se alegra e entra numa festa de alegria com o seu filho que voltou, não é? E o filho mais velho que estava em casa, que nunca saiu, quando vê, chega, se aproxima, vê a festa, vê todo aquele movimento e se informa com os criados que está acontecendo, e o criado diz: olha, teu irmão voltou e teu pai fez a festa, se alegrou porque ele estava perdido, etc. E o irmão não quis entrar, ele se revoltou com aquela situação e o pai saiu e procurou convencê-lo a entrar na festa e ele não quis. Olha, pai, eu sou teu filho, eu sempre estive aqui, nunca desperdicei os teus bens. E, no entanto, tu nunca me deste nem um cabrito para se alegrar com os meus amigos. E este, meu irmão, que desperdiçou a tua fazenda, tu preparaste para ele um bezerro cevado. Mas o pai disse: olha, filho, os meus bens são teus, tudo que eu tenho é teu. Olha, quando você medita nisso aí, você lembra sobre os herdeiros de Deus. Os dois eram herdeiros. Aquele filho pródigo, que pródigo significa desperdiçador, esbanjador, acabou a herança. A gente geralmente, quando você prega na igreja, você interpreta que esse filho pródigo é aquele filho que se desviou da casa do Senhor. E aquele que ficou e foi fiel é o herdeiro de tudo. Foi o que o pai falou: todos os meus bens são teus, tu sempre estás comigo. Então, tudo o que é de Deus é para os seus herdeiros, é para os seus filhos. Tudo isso mediante Jesus Cristo, todos esses bens. Daí o pai vai e justifica: mas era justo a gente se alegrar com esse teu irmão que estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Então, ali demonstra, né, aquela parábola simbolizando que aquele pai é Deus. O filho pródigo é aquele que deixa a casa do Senhor, ainda assim no dia que ele volta, Deus se agrada, coloca um anel no dedo, ou seja, refaz a aliança com esse filho, não é, que errou, que saiu de casa, que desperdiçou a herança. Essa herança é justamente os bens que Deus nos dá, já aqui na terra, e por fim a Escritura diz a vida eterna. São bens em que, se o ser humano se arrepender, aqueles que deixou da casa do Senhor e se converteu ao Evangelho, passar a praticar o que diz a Escritura Sagrada, amar a Deus, guardar os seus mandamentos, aquilo que Ele nos ensina, o Senhor recebe de braços abertos
É o que diz a parábola. Então, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, ou herdeiros com Cristo das bênçãos, das maravilhas do céu. Encerramos assim o nosso segundo ponto. Agora vamos para o terceiro. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Predestinação e salvação. Soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Então, sempre que aparece a palavra predestinação, esses versículos não estão falando absolutamente da condenação dos pecadores, mas da eleição dos salvos. Fala com relação à salvação. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não. Deus deu a condição do ser humano ouvir o Evangelho, crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Ele deu esta condição, né? Portanto, a nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, certo? A declaração. Sendo condicionado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, quando a pessoa ouve o Evangelho e ela se converte, Deus, na sua presciência, sabia que esta pessoa iria se converter, é o saber de Deus. Então, ele sabia que ela se converteria ao Evangelho, então Deus a predestinou para filhos de adoção. Essa é a condição da predestinação. E não que existem 2 pessoas, essa vai para o céu, independente dela fazer o que é certo, o que é errado, porque ela já está predestinada mesmo para ir para o céu, ou a outra, mesmo que for uma pessoa de bem, se converteu ao Evangelho, ela não vai, porque ela está predestinada à perdição. Isso não existe, isso não é bíblico e não está na nossa declaração de fé. Isto aí, o autor coloca exatamente isso, que a predestinação, ela se refere aqui, sempre, em todas as referências que elas são citadas nas Escrituras, ela faz sempre a alusão à salvação das pessoas e não à condenação, ok? Então, olha, o segundo item, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre. Segundo Tessalonicenses 2 e 3, que ele dá essa referência, diz que eleito segundo, desde o princípio, para a salvação em santificação. É interessante nós meditarmos aqui que definir o destino dos crentes estava estabelecido. Nós imaginamos como Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden. Mas Deus deu a ele o que nós chamamos de livre arbítrio. Então o homem poderia pecar ou não. Pecando o homem, Deus tinha já um plano de redenção para a humanidade. Então, nós compreendemos esse amor de Deus para com a humanidade. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prever a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação como favor imerecido, porque graça é favor imerecido, nós não tínhamos obras para nos salvarmos, e Deus nos salva pela sua graça, então é o favor imerecido de Deus, né? Então isso implica que a salvação é favor imerecido, provém do amor de Deus,
Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. João capítulo 12, versículo 32, que está escrito aqui, foi quando Jesus disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. E existe um versículo lindo de Jeremias que fala dessa atração que o amor de Deus tem, que o ser humano se sente atraído por este amor quando ele ouve o Evangelho e existe uma conversão real na vida dele. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí, certo? Então, Deus, ele teve esse amor lindo e atrai o homem a si. 1 João capítulo 9, capítulo 4, versículo 19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, Deus nos amou tanto que nos atrai a si. No entanto, o livre-arbítrio deixa o homem livre para escolher se ele quer aceitar Jesus como Salvador ou se ele não quer. Ele não tem essa obrigatoriedade de forma nenhuma. Há pessoas, inclusive, que ouvem o Evangelho e, no entanto, os prazeres desse mundo o corrompem de uma tal forma que ele não consegue aceitar a Jesus, não consegue se sustentar na fé que há em Cristo Jesus, né? Para encerrar a nossa lição de hoje, eu gostaria de citar um teólogo que afirmou que Deus pode fazer tudo o que quer, mas não quer fazer tudo o que pode. Ou seja, o poder de Deus está sob o controle de sua sábia vontade. Então, Deus ama e dá ao pecador a condição de se converter ao Evangelho, o Espírito de Deus lhe convence, e o pecador pode aceitar a Jesus como Salvador ou não aceitar. Deus tem poder para fazê-lo aceitar, porém Deus não quer fazê-lo aceitar sem a sua vontade. É o pecador que vai decidir, porque o poder de Deus está sob controle ou debaixo do controle da sua vontade. Resumindo, Deus predestinou a igreja para ser conforme a imagem de seu Filho, que está em Romanos 8 e 29, para filhos de adoção em Cristo. Então, se nós somos filhos de Deus, nós vamos andar conforme o que a Escritura estabeleceu. Concluindo, Cristo morreu por todos e cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam em fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Esse amor de Deus é lindo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Assim nós encerramos a nossa terceira lição da Escola Bíblica desse segundo trimestre de 2020. A paz do Senhor para todos.